Sejam todos bem-vindos na nossa casa. Que nós possamos aproveitar, né, esses momentos para poder aprender ou relembrar, né, as lições de Jesus e as leis divinas. Vamos todos fazermos a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, serenarmos os nossos corações, elevarmos os nossos pensamentos até Jesus. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui novamente, reunidos para estudarmos o vosso Evangelho, as leis divinas que regem a todos nós. Que nós possamos, Senhor, compreender a lição aqui estudada, assim, para termos mais condições de vivermos melhor, compreendermos mais a nossa vida, aprendendo sempre a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Pedimos também as suas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, mas que todos possam receber o teu amor, o teu carinho, e pedimos que continue nos ajudando, hoje e sempre, que assim seja. Nós trouxemos para o nosso estudo desta noite sobre os nossos pensamentos, né? E a influência dos espíritos sobre todos nós. No livro dos Espíritos, no segundo livro, que fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 9, que fala também sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, na questão 457, Kardec pergunta o seguinte: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Quer dizer, aqueles pensamentos que até a gente, né, fica com vergonha de ver que pensou daquela forma, eles dizem que sabem. Aí ele faz a seguinte pergunta dentro dessa mesma questão: assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Então, a pergunta, né, de Kardec. Então, quer dizer que enquanto você está, né, a pessoa está viva, eu consigo esconder melhor do que quando a pessoa morrer? Né, essa questão, né? E os espíritos responderam assim: certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, é mais fácil a gente enganar alguém aqui, né? No corpo físico. Eu me faço de boazinha e todo mundo acredita, né? Agora, dos espíritos já desencarnados, que estão só no estado de espírito, né, que não tem mais o corpo, ele consegue enxergar mais, então, os nossos pensamentos. Aí, numa outra
questão que fala sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, na questão 459, Allan Kardec pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Né? Ele queria saber se os espíritos têm influência sobre nós, sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos atos. E os espíritos responderam assim: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, a gente, quando lê, né, essa pergunta e essa resposta pela primeira vez, a gente até se assusta, né? Porque os espíritos disseram que sim, que influenciam bastante, mais do que a gente imagina. Aí, na questão 460, Allan Kardec pergunta assim: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Né? Será? Como que é isso, né? A gente tem o pensamento, e será que tem outros pensamentos que os espíritos, então, que estão sugerindo para nós? E os espíritos responderam assim: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raros, contrários uns aos outros. Quer dizer, às vezes a gente pensa de um jeito e logo em seguida a gente pensa de outro. Aí, às vezes, bem contrário um pensamento do outro, né? E eles continuam: pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Quer dizer, os pensamentos estão misturados, né? O meu pensamento com o pensamento dos espíritos que estão me sugerindo. Aí eles continuam: daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Aí, na questão 461, Kardec pergunta assim: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Né? Ele queria saber como que eu vou saber quando é o meu pensamento e quando que é o pensamento dos espíritos. Né? Já que é assim, nós somos tão influenciados, né? Aí os espíritos responderam assim: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Então, uma das formas, né, que a gente pode distinguir é que a gente vai ouvir como se alguém estivesse falando para mim, né? Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então, os nossos pensamentos, geralmente, não é sempre, geralmente, são aqueles que a gente pensa primeiro. Tá? Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer esta distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Ele está dizendo, então, que isso não tem importância, se é meu pensamento ou se é dos espíritos. Não a fazendo obra o homem com mais liberdade,
Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Porque no final, quem vai decidir o que eu vou fazer sou eu mesma. Então, não importa se é meu pensamento ou se é um pensamento que o Espírito está me sugerindo. No final, quem vai decidir o que eu vou fazer sou eu mesma. E eu tenho responsabilidade pelo que vou fazer. Então, por isso que eles estão falando que não importa você ficar distinguindo qual que é o pensamento do Espírito e qual que é o pensamento teu. Né? Aí, na questão 462, Kardec pergunta assim: é sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Né? Aí, aqueles homens que, por exemplo, hoje em dia, né, tem os cientistas, tem muitos cientistas trabalhando lá para descobrir a vacina, né? Já tem cientistas que estão na fase de testes, né? Aí essas ideias, será que essas ideias que ele teve para chegar naquele resultado, será que foi dele mesmo? É essa a pergunta. Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém de outros muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-los e dignos de vulgarizá-los. Quer dizer, então tem espíritos que também vão lá e dão sugestões para aquele cientista, né? E quando o espírito acha que aquele cientista tem condições de interpretar aquilo, né, de uma forma que dê resultado. Porque não adianta nada um espírito vir e dar sugestão para mim que não sou cientista. Não vou entender nada, não vou fazer nada com aquela sugestão. Mas aí ele vai em alguém que tem capacidade de compreender e fazer, né? Quando tais homens não os acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Então, os próprios cientistas, nesse exemplo, né, eles acham que foi a inspiração deles mesmo, né? Ele teve a ideia e foi lá e fez, e acha que veio da cabeça dele mesmo. Aí vem um comentário de Allan Kardec. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Então, não importa na realidade, se foi sugerido pelos espíritos, se veio do pensamento da pessoa mesmo, né? Se Deus fez dessa forma, é porque era, né, bom dessa forma, que a gente não saiba realmente quem que teve a ideia realmente, né? Aí, nós trouxemos, então, para complementar, né, com o Evangelho, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, né, através de Emmanuel, a lição que chama assim: guardemos saúde mental, porque o nosso pensamento, né, dependendo do nosso pensamento, é o tipo de espírito que a gente vai estar atraindo, né? Então, se a gente tiver bons pensamentos,
nós vamos atrair bons espíritos, né? Por isso, essa lição, guardemos saúde mental. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, disse o seguinte: pensai nas coisas que são de cima, e não nos são da terra. Nessa carta aos Colossenses, nesse capítulo 3, Paulo dá vários conselhos aos colossenses, né? Que busquemos as coisas que são de cima, né? Que mortifiquemos tudo que não é bom, né? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a cobiça de bens materiais, a avareza. Então, ele estava dando, né, uma diretriz, né, para os colossenses, que são para nós também, né? Que despojemos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, né? Que não usemos da mentira entre uns e outros, para que nos revestíssemos como eleitos de Deus, como somos todos nós, né? Santos e amados, com misericórdia, com benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Que suportemos uns aos outros, perdoando quando tivéssemos queixas contra o outro, como Cristo também nos perdoou. E que tudo isso nós nos revestíssemos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, vamos ver só esse versículo, né, que Emmanuel nos traz a lição. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Emmanuel, então, diz: o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. Então, desde, né, daquela época, já se sabia que a gente tinha que ter a nossa mente iluminada, né, de coisas boas, para que a gente possa trilhar, né, esse caminho que Jesus nos ensinou, né? O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. Então, hoje nós sabemos mais do que naquela época, né? Porque nas nossas reuniões mediúnicas, a gente sabe que a nossa vida continua, né? Que a gente não vai, quando a gente desencarna, para o céu ficar ouvindo música, harpa, né? Anjinho tocando harpa, né? O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideias e vícios a que se consagrava no corpo, né? Então, nós todos vamos perder um dia esse corpo, nós vamos ter que deixar esse corpo, mas vamos continuar do mesmo jeito. O que nós somos aqui, nós vamos continuar lá no plano espiritual. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. Então, aquele que é criminoso aqui, vai continuar lá, né? E isso quando ainda não fica junto daqueles parceiros que ele deixou aqui, né? O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. Então, aquele avarento, né, que ficou guardando dinheiro o tempo todo, né, trabalhou a vida toda, guardou muito dinheiro e desencarnou. Ele vai continuar lá
querendo cuidar do dinheiro dele, das coisas que ele deixou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios, né? Aquela pessoa vaidosa, né? Ainda vai ficar ligado àqueles títulos, né? Que ele tinha aqui na terra. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força, né? Se eu desencarnei alcoólatra, vou tentar ficar perto de um outro que também gosta de beber, para ver se eu sugo as energias, né, do álcool que o outro está bebendo. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. Então, se a gente é egoísta, né, ainda vai ficar nessas teias da ilusão. O programa antecede o serviço, né? Qualquer serviço que a gente vai fazer, né, você programa primeiro e depois faz. O projeto traça a realização, né? Quando a gente vai construir alguma coisa, primeiro a gente faz o projeto para ver, não, aqui eu vou fazer assim, assim, assado, né? O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Então, o nosso pensamento, né, é essa energia, né? Se a gente fica só pensando nas coisas da terra, ligado às coisas da terra, às coisas materiais, a gente vai ficar aqui, no chão, aqui na terra, né? Por isso que ele fala para a gente pensar no alto, né? Pensar nas coisas que Jesus deixou aqui para nós, né, de lição. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isto mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima, né? Então, o nosso espírito está aonde está o nosso pensamento, né? Por isso que Paulo deu essa recomendação, né? Pensais nas coisas que são de cima. E aí nós trouxemos uma história para a gente compreender um pouquinho melhor. É uma história de criança. Evangelizadora não aguenta ficar sem contar uma história de criança, né? Mas que ele retrata bem, né, para que a gente possa compreender. Do livro Alvorada Cristã, né, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Néio Lúcio, a história chama-se O Espírito da Maldade. Então, diz que o espírito da maldade, ele gostava de ver as aflições das pessoas, né? E não gostava de ver ninguém feliz. Aí chegou uma certa manhã, viu um ninho de pássaros, muito feliz, né? A mãezinha lá cuidando dos passarinhos, o pai indo buscar a comidinha deles e trazia a comidinha, e estava todo mundo, né, piando ali, todas felizes. Aí ele projetou destruir aquela famíliazinha. Mas, para ele fazer isso, ele precisava de alguém, né? Porque ele é espírito, ele não consegue
ir lá usar o estilingue, jogar pedra, né? Aí ele pensou assim, já sei, eu vou procurar alguém para fazer isso, né? E aí ele começou a procurar, né, no vilarejozinho, algumas crianças que ele pudesse influenciar para poder fazer essa maldade. Aí foi na casa de Joãozinho, o filho de Dona Laura, e tentou influenciar o Joãozinho para ir lá, né, para matar aqueles passarinhos, tal. Mas o Joãozinho estava cuidando do irmãozinho dele, que a mãe pediu para ele cuidar do irmãozinho dele, mas estava tão atarefado com o irmãozinho, porque o irmãozinho já andava, e para lá e para cá, né? E ele estava tão atarefado que o espírito não conseguiu influenciar. Aí o espírito da maldade pensou assim, então vamos para frente, né? Correu na casa da Zelinha, filha de Dona Carlota. Mas a Zelinha também estava lá tricotando uma blusa de tricô. A mãe ensinando e ela tricotando, né? Mas, e com a ideia na agulha, na lã, na peça que ia ficar pronto, como que ia ficar, tal. E o espírito da maldade não conseguiu influenciar a Zelinha também. Aí, o espírito foi à chácara do seu Vitalino. Foi observar o Quincas, que é o filho do seu Vitalino. E tentou influenciar ali o Quincas. Mas, bem nessa hora, o Quincas estava plantando umas mudinhas de laranja, né? Umas laranjeiras, né? E estava tão preocupada com as laranjeiras, pensando, né, de como que aquela árvore ia crescer, ia frutificar, que ele ia poder chupar as laranjas, tal, que o espírito também não conseguiu influenciar o Quincas. Aí o espírito da maldade andou mais um pouco e encontrou o Marquinhos, filho de Dona Conceição. Marquinhos era muito mimado. A mãezinha dele não deixava ele à solta, né? Ele já tinha 12 anos, vivia indo de casa em casa, né? Só na preguiça, não ajudava nada em casa. E encontrou o Marquinhos lá na porta de um botequim, fumando um cigarro. Com a cabeça vazia, não tinha nada. Aí, ele chegou perto do Marquinhos e falou, vamos matar passarinho? E o Marquinhos sentiu aquela vontade imensa de sair matando passarinho. Largou o cigarro ali mesmo, foi pegar o estilingue dele e foi atrás dos passarinhos. Encontrou aquela família de passarinho toda feliz, né? A mãezinha ali cuidando dos passarinhos, o paizinho indo buscar comida, mas não deu outra. Marquinhos matou todos os passarinhos, só para ver eles, né, acabado. E o gênio sombrio, então, após, né, ter satisfeito o seu desejo, pegou na mão de Marquinhos e continuou influenciando durante a vida dele, né, por muitos e muitos anos. Aí, somente muito mais tarde, o Marquinhos, depois de sofrer muito, passar por muitas dificuldades, é que compreendeu que o espírito da maldade somente pode agir
por intermédio de meninos vadios ou de homens e mulheres voltados à preguiça e ao mal. Então, por isso que é importante o que a gente carrega no nosso pensamento, né? Porque se a gente sempre tem o nosso pensamento no bem, né? Quem que vai ficar junto com a gente? São os espíritos bons, né? E se a gente ficar pensando só em coisas ruins, né? Em vingança, na ira, né? Que a gente às vezes tem durante o dia, se fica remoendo com aquela situação que se envolveu, aí quem é que vai estar perto da gente? São os espíritos que também pensam da mesma forma, né? Por isso que Paulo, então, nos recomendou, né? Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Que nós possamos, então, lembrar, né, quando a gente tiver algum pensamento que não é bom, porque a gente não é perfeito, se estamos aqui na Terra, é porque nós precisamos aprender muita coisa ainda. Então, é bem comum, às vezes, a gente ter pensamentos que não é bom. Vamos trocar logo por pensamentos bons, né? Procurar fazer o bem, procurar compreender as falhas alheias, ter indulgência, ter amor, né? Que isso que importa, que é o que Emmanuel fala na lição, né? Para a gente utilizar o nosso amor em tudo.